Fala pessoal, bem-vindos ao Exponencial Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio e hoje nós vamos falar sobre três pilares, três poderes, Você vai saber, você vai descobrir aqui no podcast de hoje. E hoje tá aqui comigo o grandíssimo meu parceiro Aldo Rosendo. Bora, meu povo, sejam muito bem-vindos. O negócio é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre três pilares que vão te fazer acelerar seus resultados de forma assustadora ainda esse ano. Então, é até importante tomar cuidado com o que você vai ouvir aqui a partir de agora, porque tem poder, o negócio pode acabar fugindo do teu controle aí. Às vezes você não tá preparado para poder evoluir, para poder prosperar e vai começar a ficar cheio de problema na vida. Ah, emagreci, aí tem que comprar roupa nova, ganhei dinheiro, não sei o que fazer com o dinheiro. Aí tem que comprar roupa diferente. Aí acaba gerando um problema na vida da pessoa, entendeu? E nem todo mundo tá preparado para isso. Tem gente que tá preparado só para entrar, ouvir, sair. Ah, mais uma coisa que eu ouvi. E tá tudo bem se você for esse tipo de pessoa. Mas se você vier pra esse episódio com o coração aberto, com papelzinho e caneta na mão, se vocês observarem, a gente tá aqui com papel e caneta na mão, porque eu sei que de acordo com que o papo for fluindo, que a coisa for acontecendo, vão surgir ideias, vão surgir insights aqui, eu já vou anotar tudo e eu recomendo que você faça a mesma coisa. Então vamos lá, primeira coisa, começa aí, Marquinhos. Explica pra galera por que o nome do nosso podcast é Exponencial. Tá, vamos lá. O nosso podcast ele é exponencial porque hoje a gente acredita muito na exponencialidade, né? Hoje a gente acredita que você pode começar um projeto e ele tem um resultado exponencial a partir de três coisas que a gente aplica, que a gente usa no nosso dia a dia. Perfeito. Que a gente usa durante nossa rotina ali no dia a dia. Já pode falar? Não, calma. Mas tá. O que é algo exponencial? Algo exponencial. E aí? Fale você. Vou explicar. Ó, eu vou ter que desenhar. Ainda bem que eu tô com papel e caneta na mão aqui. Que eu vou desenhar. Quem tá no YouTube vai ver. Faz a faixa. Quem tá no YouTube vai ver. Boa. Quem não tá, vai entender. Na matemática, existem funções, ok? Existe uma função, isso aqui é algo que tem um crescimento linear. Você vê que ele tem um crescimento, mas ele vai crescendo de forma linear, vai crescendo aos poucos. Algo exponencial é algo que cresce fora da curva. Então, um crescimento exponencial é algo que vai acontecer mais ou menos aqui, assim, ó. Você passa um tempo aqui nessa base, aonde não necessariamente você tá vendo o resultado acontecer, ou às vezes você tá até aqui, assim, ó. Às vezes a função exponencial começa aqui embaixo, disso aqui para baixo é negativo. Às vezes você tá nesse momento aqui, e aí depois o negócio faz assim, ó. Pum! Ele tem um crescimento que é absurdo, ele tem um crescimento que ele é um crescimento não linear. Então é algo que, tipo assim, por exemplo, você criou um negócio, e aí esse mês você faturou, sei lá, 10 mil. Mês que vem você conseguiu dobrar seu faturamento. Depois você dobra de seu faturamento de novo. Depois você dobrou de novo, você provou a exponencialidade. Porque a exponencialidade vem da dobra da dobra. Então, esse nome, tudo que envolve X, na verdade, são coisas que envolvem multiplicação. E eu gosto muito desse sentido, desse significado. Inclusive, essa aqui é a logo da nossa agência, a agência ESP. E o nome da nossa agência, a história do nome da nossa agência vem basicamente disso, porque palavras, grandes palavras, elas começam com EXP, tipo expandir, explorar, experimentar, exponencial. E aí quando a gente tava pensando no nome do podcast, e aí nome, aí a gente dá aquela viajada na maionese, inventa um monte de maluquice e depois, velho, exponencial. Então, algo exponencial é algo que tem um crescimento que não é normal. É um crescimento fora da curva. É uma coisa que é tipo assim, exponencial. Então... explodiu. Exato. Tá, vamos lá. Pro nosso primeiro pilar aí, nosso primeiro princípio. O nosso primeiro princípio que a gente usa constantemente, frequentemente, todos os dias, é o princípio da fé. Por que a gente usa isso todo dia? Primeiro, o que é fé? Fé... Posso falar a minha ou vou falar a minha, você beleza? Dá a sua visão e eu dou a minha. Beleza. Fé pra mim é você acreditar em algo que talvez não, acreditar em algo que você não tá vendo, só que hoje, especificamente hoje, pra mim fé já transcendeu isso. Porque a relação que eu tenho com Deus me faz ter a certeza e a clareza de que já está acontecendo. Eu consigo ver. Massa. Só que pra muitas pessoas, eles ainda não enxergam. E então, tirando Deus da equação, o que é fé? Fé é você acreditar em algo que você não tá vendo. Massa. Pra mim é isso. E pra você? O conceito real e o conceito original de fé é isso. É basicamente você acreditar em algo que você não vê. Boa. Qual que é o ponto? Quando eu tinha
17 anos, que eu morava lá em Águas Claras, e as referências que eu tinha ao meu redor era, tipo assim, a referência que eu tinha de sucesso na vida era um cara que morava lá perto de casa, que ele tinha um S10 com um paredão. Meu amigo, o paredão do cara era uma parada, era incrível, era surreal. Só que naquela época eu já olhava vídeos de carro no YouTube, às vezes alguma coisa no Instagram e tal, e eu olhava pra aquilo e eu já tinha certeza que aquilo era meu. Independente de que naquela época era uma coisa que era tipo assim, era totalmente, altamente, amplamente fora da minha realidade. Fora. Eu nunca tinha entrado num carro importado, eu não conhecia ninguém que tinha um carro importado. Eu nunca tinha pisado numa casa, uma mansão, uma casa grande, uma casa tipo no Alphaville, alguma coisa assim. Casa de novela. E tipo, nessa época, mesmo quando eu tava num momento, eu tava numa fase em que eu era muito limitado de possibilidades, eu já olhava pra tudo isso e eu já acreditava que aquilo era real. Então, a fé é você crer em algo que tá totalmente distante da sua realidade hoje. Aí, isso eu vejo um conceito de fé como falando de um conceito da nossa vida, tirando a parte espiritual. Espiritualmente falando, porque são duas coisas que elas estão 100% ligadas e interligadas. E a partir do momento que você começa a ter uma caminhada e um relacionamento espiritual, você começa a ter um relacionamento verdadeiro com o Criador, com o Senhor, com Deus. Quando você começa a ter esse relacionamento verdadeiro, acontece um problema. Qual o problema? Qual o problema? Compartilha o problema. A fé acaba. Por quê? Aí é uma treta. A fé acaba. Porque você para de ter fé e você começa a ter fato. A fé é você acreditar em algo que você não vê. Mas se você tá vendo, não é mais fé, é fato. É um acontecimento real, é uma coisa do seu cotidiano. A partir do momento que você começa a viver isso, a experienciar... Ixi, acho que essa palavra nem existe. Você começa a ter esse tipo de experiência. Você começa a ver que a fé acaba sendo um conceito um tanto quanto pequeno em relação ao que é espiritualmente falando. Isso para quem já tem intimidade. Porque tem uma diferença também entre você conhecer alguém e você ter intimidade. São duas coisas diferentes. Às vezes um casal não tem intimidade. Às vezes um casal tem interação. Às vezes um casal tem interação sexual. Mas o casal não necessariamente tem intimidade. Então, a partir do momento que você começa a ter essa intimidade com o Criador, você começa a enxergar e visualizar as coisas de uma forma totalmente diferente. Mas por que a gente está falando disso? Por que a fé é o primeiro pilar, é o primeiro princípio? Por quê? Antes de você começar a empreender qualquer projeto, você quer começar qualquer coisa na sua vida, você quer emagrecer. Velho, se você já começa com a mentalidade de que você não vai conseguir emagrecer, acabou, pode desistir. Já nem faço. Igual tudo que você já desistiu na sua vida, já pode desistir disso também, porque não vai acontecer. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter antes de fazer qualquer coisa é o quê? É acreditar. Acreditar. Fala tu. Tá. Vamos lá. Então, pra mim ter fé, eu preciso de quê, necessariamente? Por quê? Por exemplo, quando eu comecei no digital, eu tinha muita fé de que isso ia dar certo. Eu não tô falando nem de relacionamento com Deus, tá? E nem de nenhum âmbito espiritual. Eu só tinha certeza que isso ia dar certo. Só que pra mim ter certeza que isso ia dar certo, muitos micros resultados aconteceram. Como que eu estreito isso no sentido de estou começando um projeto agora? O meu projeto está partindo do zero. Como que eu acredito nisso mesmo quando isso não tem resultado nenhum? Tá. O meu resultado hoje é 0, há um mês é 0 e há 2 meses é 0. Como continuar tendo fé em cima disso? Você acha que, fisicamente falando, você acha que meu cérebro deve ter, sei lá, alguma formação, alguma coisa diferente da sua? Não. Você acha aí, cara? Eu acho. Você acha que meu cérebro tem alguma diferença, assim, em relação à formação do que o seu ou de qualquer outra pessoa que tá lá na rua? Óbvio que existem, sim, casos de pessoa que tem um coeficiente de inteligência abaixo da média. Isso pode existir. E eu nem tô falando de déficit de atenção. Eu tô falando de inteligência abaixo da média. Até porque, geralmente, hoje eu vejo a galera botando muita culpa em eu tenho TDAH, eu tenho não sei o quê. Óbvio que você vai ter dificuldade de concentração em algumas coisas, mas em outras, a propósito, você vai conseguir performar muito bem. Então, qual que é o ponto? Partindo do princípio de que todo mundo tem, basicamente, a mesma massa encefálica, a parte cerebral, isso aqui, ó, coco dentro da cabeça, que se você cortar 7 camadas aqui, você vai chegar
no seu cérebro, levando isso em consideração, você precisa ter... A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Se uma pessoa já conseguiu executar algo, qualquer outra pessoa consegue. Boa. Ponto. Essa é a primeira coisa. Então, tipo, antes de qualquer pessoa me contar isso, eu já enxergava as coisas dessa forma. Então, tipo, eu não entrava no jogo já com mentalidade de perdedor. Aí já entra o vitimismo, né? Porque hoje, aí então... Aí pronto. Hoje na internet a galera ama ser o coitadinho, ser a vítima, ser o oprimido, ser isso e ser aquilo. E o primeiro passo em relação a isso daí é você começar a entender o seguinte. Beleza, eu olho pra Marcos, eu admiro o Marcos. Ok. O que é que Marcos tem que eu não tenho? Fisicamente falando, dentro desse coco grande, grande teu que tu tem aí, essa cabeça que é grande. Dessa cabeçona. Fisicamente falando, a sua cabeça é maior, mas o seu cérebro, fisicamente falando, é a mesma coisa do que o cérebro de qualquer outra pessoa. Tá. Então, qual que é a parada? O que difere o resultado de um pro outro, então não é a parte física. É a parte que a gente não vê. Ok. É a parte mental, é a parte intelectual. Ou seja, se existe alguém que tem um resultado que você não tem, aquela pessoa, primeiramente, ela soube de algo que você não sabe. Eu não vou nem entrar na parte da execução agora, porque a execução vai vir no nosso segundo princípio. Isso. Mas se alguém faz algo que você não sabe, você não tem como fazer a mesma coisa. Então a primeira coisa é o quê? É buscar. Buscar conhecimento. Buscar ver quais são os hábitos e o que aquela pessoa tem de micro resultado no dia a dia dela que faz com que ela chegue lá. Por exemplo, Ícaro tem um bordão massa. Pra galera que não sabe, eu tô falando Ícaro aqui. Ícaro é o nosso parceiro aqui do Estúdio Cast. Estúdio Cast, e a gente tá gravando esse podcast hoje aqui. Exato. Top, estrutura top das galáxias. Inclusive, parabenizar o pessoal do Estúdio Cast aí. Que eu nem sabia. O bordão dele é mais um dia sem reclamar. É sinal que você não segue o cara no Instagram, seguindo, né, velho? Aí... Qual é essa arroba, velho? Arroba Ícaro Dias. Acertei? É alguma coisa assim. Vai ter um underline. Mais um dia sem reclamar. Mas qual que é o negócio? É você observar o comportamento dessas pessoas. As pessoas que eu conheço, que são as pessoas mais prósperas, as pessoas são pessoas que elas não reclamam, elas não ficam falando da vida dos outros, elas não são vítimas, elas não ficam perdendo tempo com o que não interessa, elas não ficam guardando mágoa, não ficam guardando rancor. Então, tudo isso são coisas que elas estão envolvidas diretamente no resultado que você tem lá na ponta. Por quê? A gente olha muito a parte de empresa, de CNPJ, a gente olha lá, o tráfego. Mas o que é que tem por trás do tráfego? Quem é a mente que está ali pensando naquilo ali? Então são coisas que no final das contas envolvem o pessoal. E por trás de todo o CNPJ forte tem que ter um CPF, mais forte. Cabulosíssimo e surreal. Beleza. Você acha que qualquer pessoa que tem fé consegue ter sucesso, resultado, seja em qual área? Ou não. Isso não é um pilar? A fé é o primeiro. Pilar não A fé é o primeiro. Mas aí vem pro nosso segundo. O segundo vai ser decisivo. O segundo é... Tá, beleza. Importante. Nosso segundo pilar, a nossa segunda... Peraí. Antes da gente passar pro segundo pilar, tem tudo que a vida que eu vivo hoje é uma vida onde eu vivo basicamente buscando dentro da palavra de Deus. Sim. Certo? Por quê? Por que isso? Pra galera que não sabe, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que qualquer outra coisa. Verdade. E a Bíblia ela tem princípios, ela tem ensinamentos. Então o que é que acontece? Hoje a gente tem algo na mão, um manual na mão, uma ferramenta na mão, que facilita demais com que a gente prospere em todas as áreas da nossa vida. Todas. Não só área financeira, área de família e tal. E eu nem tô falando aqui sobre ir pra igreja. Eu nem tô falando sobre nada disso. Eu tô falando sobre você entender princípios. Aí o que é que acontece? Licença aqui rapidão. Esse livrinho aqui, esse caderninho aqui, é o caderno que eu uso para poder fazer meus estudos. Ó. Isso aqui são coisas que eu tô anotando o tempo todo, são coisas que eu vou aprendendo de acordo com a leitura da Bíblia que eu vou fazendo. Então, tem um versículo que eu carrego comigo que justifica, que testifica esse nosso primeiro pilar, que é o pilar fé. Qual que está em Hebreus 11:1. E esse versículo diz: tudo é possível àquele que crê. Ponto. Essa é a parada. Tudo é possível àquele que crê. Então o que é que acontece? Quando você para pra ver que tudo é possível àquele que crê, o que é que você tem que ter em mente? Que antes de qualquer coisa, você precisa acreditar. Se você não acreditar, se você entra,
eu sou isso, eu sou aquilo, não vai dar e não sei o quê, pode ficar tranquilo que vai dar errado. E mesmo que der errado, tá tudo bem. A questão é você ter uma fé inabalável, você olhar para o seu resultado final, para o objetivo que você quer, para onde você quer chegar, e você olhar para aquilo não como colocando aquilo num pedestal, mas você olhar dizendo assim, beleza, a minha caminhada vai ser um pouco mais longa. A minha caminhada pode até ser um pouco mais demorada, mas eu vou chegar lá. Porque o que eu sempre tive foi isso. Foi a fé inabalável de que o resultado ia acontecer. Tipo aqueles vídeos seus. Conta pra galera os vídeos que você tem aí. Pra quem não sabe, isso vai ser papo talvez pra um próximo podcast, pra gente falar sobre a nossa história, né? Sim. Eu e Aldo, a gente vem de mundos completamente diferentes e há 3, quase 4 anos a gente tá unidos aí num mundo só. Praticamente, a gente tá mais junto do que até com as nossas esposas e tal. Enfim, outro podcast. Infelizmente. E aí, o que é que acontece, galera? Quando eu comecei no digital, eu tinha vários vídeos meus que eu gravava dentro até da empresa que eu trabalhava. Vai ter pessoas que vão estar assistindo esse podcast lá da empresa. Um abraço. Opa. E eu gravava esses vídeos lá dentro, sempre acreditando e sempre tendo a plena convicção de que uma hora ia dar certo. Então, quando foi pra fazer a primeira venda, eu tinha esse vídeo de, pô, uma hora vai sair minha primeira venda, uma hora vai sair a primeira venda, até que a primeira venda veio. Uma hora vai vir o meu carro, eu tenho vídeos, esses são os melhores, e inclusive até quando eu tô meio... Eu nunca me vi, faz tempo que eu me vi desmotivado. Faz muito tempo que eu me vi desmotivado, mas quando me dá uma balançada, eu volto num vídeo desse. Boa. Porque eu lembro do dia que eu tava andando numa passarela, e eu tava descendo pra pegar quem é de Salvador, Topic, que em outras cidades, aliás, vai ser micro-ônibus, mini-ônibus, enfim. Salvador é Topic, e aí eu tava olhando aquela Topic e tinha sabia que Topic é uma marca de carro? E sabia não. É tipo Coca-Cola, que boa, é a Topic. Do nada... Topic é uma marca de van, de carro, de ônibus. Sabia não. Mas por isso que deve ser famoso aqui, enfim, né? Aí tinha acho que 250 pessoas pra entrar nesse ônibus. E pra entrar nesse ônibus, acho que o ônibus comportava uns 60 no máximo. E aí eu tava na passarela andando e olhava aquilo. E aí eu falava, velho, eu vou comprar meu carro, eu vou parar de passar por essa situação. Eu vou parar de passar por isso aqui. Então, pra mim, eu sempre tive muita convicção de que ia acontecer. E eu acho que é aí que entra a tal da fé. Exato. E Hebreus 11:1. Hebreus 11:1, tudo é possível aquele que crê. E só mais uma coisa pra gente fechar esse tópico é o seguinte: você não é a sua fase. Esse aqui é o problema. Eu anotei isso aqui, bicho. Fases são passageiras. Toda fase ela é passageira. E tipo, a gente não é a nossa fase. A gente é algo. A gente é várias coisas. Mas a gente não é a nossa fase atual. Então, tipo, se você tá num momento de dificuldade, você tá no fundo do poço, você não é essa fase. Assim como, se você estiver no topo, top das galáxias, você também não é essa fase. Você está vivendo essa fase. E, tipo, a gente dentro do mercado digital acaba vivendo muitos altos e baixos. E eu sei que tem gente que, infelizmente, só viveu baixos até agora. Não só no mercado digital, mas em qualquer tipo de negócio. Na área da vida. E tá tudo bem. Assim. Tá tudo bem. A questão é que quando você tá no topo, quando você consegue acertar em algo e as coisas começam a acontecer, você tem que ter a clareza de que também você não é essa fase, que essa fase pode passar e que se ela passar, tá tudo bem. Porque o que importa é quem você realmente é e não a fase que você tá. Que você está. Boa. Muito bom. Muito aí bom. Vamos pro segundo pilar aí. O nosso segundo pilar, eu acho que esse é o que faz as pessoas terem ou não, no final das contas, resultados. Porque assim... hoje eu não colocaria fé nessa equação, velho. Acho que fé é obrigatório. E assim, todas mas são. É porque a gente já passou por essa fase de duvidar de si mesmo. Hoje a gente já vibra numa frequência... Ou uma frequência diferente. E que a gente olha e fala assim, beleza, é aquilo ali? Ok, eu vou lá e vou pegar. Faz isso. Vou acessar. Verdade. Pronto. Porque o nosso segundo pilar, ele é a disciplina. E eu acho que a palavra em si, ela já tem um certo peso. Disciplina, talvez... Pra alguns, né? Quem tá meio desalinhado ou desacreditado, leve a palavra disciplina como preso. Já pra gente, não. É a coisa mais leve de todas. É o que tem que fazer? Tem que segurar essa caneta? Então eu vou estar aqui segurando essa caneta até a hora que disser que não é pra mais segurar essa caneta. Isso... E como que você definiria essa questão de disciplina? Boa. Eu vou começar esse segundo pilar aqui já com um versículo que eu tenho separado. Sobre disciplina. Tiago 1, de 2 a 4. Diz assim, ó: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. A perseverança nesse sentido aqui, o que é perseverar? É você persistir, é você continuar, que é algo que é basicamente a mesma coisa da disciplina.
Você Sim. ser disciplinado é você ser alguém que se mantém firme dentro daquilo ali. Por quê? A consistência, ela tem um poder Absurdo. absurdo, absurdo. Tem um livro que eu li... Eu ia falar desse livro agora. Tem um livro que eu li que ele fala muito a respeito disso, que o nome desse livro é O Efeito Cumulativo. E, tipo, o livro mostra, tipo assim, ó, que você tem duas pessoas, por exemplo, eu e você. Certo. Você resolve comer 100 calorias a mais todos os dias. Eu resolvo comer 100 calorias a menos todos os dias. O que é que vai acontecer? Em 6 meses, a gente vai estar ainda parecido. Só que quando a gente bota essa equação, esse cálculo em 1 ano, em 2 anos, eu vou estar, se eu não me engano, em 2 anos, eu estaria 32 quilos abaixo de você. Porque se a gente considerar, hoje eu tenho um peso, eu tenho 80 quilos, você tem 80 quilos. Aí você consome 100 calorias a mais que eu todo dia. Não, você consome 100 a mais Sim. do padrão e eu consumo 100 a menos do padrão. Sim. Ou seja, a gente tem uma diferença calórica diária de 200 calorias. Após 2 anos, você vai ter ganho 16 quilos e eu vou ter perdido 16 quilos. Boa. Então a gente vai ter uma diferença de 32 quilos. 32 então o que é quilos. que acontece? Às vezes você olha para aquela pessoa que você conheceu no passado e a pessoa do nada explodiu. Do nada estourou. Você olha assim e fala, rapaz... Eu acho que é tipo eu. O cara tipo era isso. CLT, trabalhava a vida toda, domingo a domingo, não tinha folga, não sei o que, dívida, É isso aí. buf. 2 anos, 3 anos, tudo mudou. É isso Vai. aí. Então, tipo assim, quando você para pra olhar algo nesse sentido da perseverança, tem gente que aí já vem pela segunda vez. Você vê que o vitimismo, ele tá ligado à parte da fé, que às vezes a pessoa ela se sente excluída. Ela pensa assim, Deus criou, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, Deus criou um homem, passaram bilhões de pessoas na Terra, mas eu fui uma das escolhidas pra nunca evoluir, nunca crescer em nada na Vou minha ficar vida. travada. Amigo, se você acredita nisso, ou você não acredita em Deus, ou você tá com a visão totalmente distorcida de quem é Deus. Porque lá em Gênesis 1:26 fala sobre o que a gente realmente é, sobre identidade, que fala justamente sobre o fato da gente ser imagem e semelhança dele. Semelhança. Ponto, acabou. Isso é o que você é, já foi dito. O quem é você já tá escrito. Só que qual que é a parada? Aí a gente vai lá, aí você acredita. Você fala assim, beleza, eu acredito. Então, vamos lá, vamos pro campo de batalha. E aí, você começa a ter dificuldade no meio do caminho. E você devia agradecer as dificuldades que você tem. Por quê? Toda dificuldade, ela vai produzir algum tipo de aprendizado. Se você tá num momento de dificuldade, significa que ou você não sabe de algo, ou você não faz algo que você sabe. Que você saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Não adianta de nada você saber e você não fazer. Então, todo momento, toda essa fase de disciplina é uma fase onde você é forjado, principalmente no seu caráter, tá ligado? De a pessoa olhar assim e tá na dificuldade, é aquele momento onde ou você desiste ou você fica mais forte. Quando você passa por uma dificuldade financeira, por exemplo, e você não aprende nada com aquilo, eu, por exemplo, eu já tive a experiência de ganhar muito dinheiro rápido, ganhar não, fazer, né? Porque quem ganha dinheiro é criança ou mendigo. Por favor. já- Entendam isso, tá? Vocês não ganham dinheiro em lugar nenhum. Vocês fazem o dinheiro de vocês. Você faz ok? dinheiro. Até quem trabalha de CLT faz dinheiro. Vende se o tempo. Se você não trabalhar, você não vai receber, ponto. Boa. Então, eu já tive uma fase onde eu fiz dinheiro muito rápido. E aí vem esse lance da exponencialidade, que é isso aqui, ó. A curva. Não sei se tá cortando pra mim, mas se tiver, corta. Que é essa fase dessa curva aqui, ó. Porque às vezes isso aqui é a linha zero, beleza? Às vezes você tá nessa fase aqui do negativo, então você tá aqui no 0 a 0, e aí uma hora o negócio acontece. E quando você acerta a mão num negócio, e esse negócio é um negócio exponencial, a coisa acontece muito rápido. Então, tipo, existe sim problema em você ganhar dinheiro muito rápido quando você não tá preparado para aquilo. Porque você não vai saber o que fazer. O que é que você vai fazer com aquele dinheiro? Você vai perder o dinheiro todo. É igual a muitos casos de pessoas que ganharam na Mega Sena e depois perde tudo. E eu vejo muita gente que fala assim, porque se distribuir a riqueza do mundo e não sei o que e tal. Véi, se pegar todo o dinheiro de todo mundo que existe no mundo e dividir em partes iguais, você sabe o que é que vai acontecer depois de 5 anos? Provavelmente todo mundo vai estar no mesmo lugar. Porque existem as pessoas que têm a mentalidade de plantar e as pessoas que têm a mentalidade de consumir. A pessoa que tem a mentalidade de comer. É igual, tipo, você pega, sei lá, você planta uma maçã. A maçã, se eu não me engano, demora 5 anos pra poder dar. Mas vamos botar algo que seja mais curto. Você planta algo e esse algo gera pra você um fruto. É mais ou menos isso mesmo.
Você planta algo e esse algo vai te dar um fruto. Qual que é o problema da maioria das pessoas hoje? Hoje é muito fácil consumir. A gente pega aqui o celular, eu abro aqui, eu desbloqueio a tela, aí eu abro o Mercado Livre, eu abro alguma coisa, meu cartão já tá salvo. No Amazon, então, nem se fala. Se tiver uma Alexa, você chama a Alexa e fala, Alexa, compra aí. A Alexa vai lá e compra. Então você não precisa nem pegar em celular, nem precisa... 7 a 10 anos. 7 a 10 anos, maçã. Maceiras. Pronto. Mas Caramba. vamos dizer que é algo que dá em menos tempo. Qual que é o problema de 99% de vocês? Vocês têm a mentalidade programada 100% para o consumo. Então, se você ganha um pouco de dinheiro a mais, o que é que você quer fazer? Você já quer comprar um iPhone 13 Pro Max, você já quer comprar um tênis caro, você já quer viajar, você já quer fazer isso e aquilo. E isso é como se você plantou você plantou a semente morreu. Sabe que a semente morre, né? Sim. Você plantou a semente morreu, a árvore cresceu e começou a dar fruto. O que é que você faz? Ao invés de pegar o fruto, tirar a semente e plantar de novo, você pega o fruto e come. Joga a semente no lixo. Isso é o que todo mundo faz. E é engraçado isso aí, sabe por quê? Porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalhava, eu gostava muito de uns shorts de praia que tinha na C&A. E aí eu ganhava inicialmente meu salário, depois eu passei a ganhar R$1.000, depois eu passei a ganhar R$1.500. E aí quando eu comecei a ganhar R$1.500, eu falei com minha mãe e depois com Laiane, que na época era minha namorada, eu falava assim, todo mês eu vou na C&A, vou comprar uns 2 shorts por mês. Porque agora o dinheiro tá sobrando, né? E aí o dinheiro sobrava, aí eu ia, comprava os shorts, e ainda sobrava um pouquinho a mais. O que é que eu fazia? Eu ficava procurando meios de gastar o que sobrou, pô. É isso aí. E é impressionante esse tipo de comportamento, porque eu ganhei, sei lá, R$3.000 no mês. Paguei tudo que eu tinha pra pagar, me sobrou R$500. Esses R$500, em vez de eu dar um jeito de talvez multiplicar ele e investir ele, comprar MXRF11, alguma coisa, 1% ao mês, mas beleza, qualquer coisa, tá lá investido. A primeira coisa que eu fazia e que provavelmente muitas pessoas fazem é com que é que eu vou gastar esses R$500? Eu acho que deve ter mais ou menos um ano que a gente conversou sobre aquilo no escritório, das cotas de MXRF11. Pra galera que não sabe, isso é um fundo de investimento qualquer, não é uma recomendação de compra, obviamente, que eu não sou especialista nisso, mas eu cheguei um dia no escritório e falei pra galera, galera, começa a ter a mentalidade de plantio. Todo mês compra uma cota desse negócio. Uma cota custa R$10. R$10. Compra uma só, pô, pra não ter a desculpa de, eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Nessa época eu tinha pouca cota, eu tinha 100 e poucas cotas. Hoje eu devo ter umas 1.000. Mais ou menos. 1.000 cotas? Porque eu não parei de comprar. E aí o que é que acontece? As cotas que eu tenho lá hoje, por exemplo, 1.000 cotas, não tenho 1.000 não, eu tenho umas 700 cotas mais ou menos, uns R$7.000 mais ou menos. 700 cotas vão me render R$70 por mês. Com R$70 por mês eu compro mais 7 cotas. 7 cotas. E vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. E aí eu pego do que eu ganho e eu planto mais. E aí eu pego do que eu plantei e já tá rendendo e continuo plantando. E o negócio vai virando uma bola de neve. Mas uma bola de neve positiva, né? O nome disso é disciplina. Exatamente. Então esse é um exemplo de disciplina. Porque o que acontece? Eu me mantenho disciplinado todos os meses. Mas isso vem primeiramente da programação mental. Então, você tem uma dificuldade financeira, qual que é o negócio? É você aprender com aquilo ali. Por exemplo, no exemplo que eu dei de ganhar dinheiro muito rápido, eu tinha uma mentalidade onde eu sabia fazer dinheiro, eu sempre fui esforçado, eu sempre trabalhei muito, e isso é um erro. Você trabalhar demais. Trabalhar demais é um erro, porque muitas vezes você acaba trabalhando demais nas coisas erradas. Quando você tá no início, você vai ter que trabalhar muito, isso aí é um fato. Então, pra galera que gosta de joguinho, de cassino, não sei o que, eu sinto lhe informar, mas só você quem está Só quem ganha dinheiro nessa parada é quem te vende a parada, porque ele ganha dinheiro no dinheiro que você perde. Opa! Primeiro episódio e já tá procurando treta, meu amigo. A galera ganha dinheiro no dinheiro que você perde. Tá tudo bem, você pode continuar fazendo esse papel de otário pra sempre, tá tudo certo. Você sabe que você é enganado, mas você gosta de ser enganado. Esse aqui é o ponto. Então, a primeira coisa é você entender que no início você vai precisar trabalhar e você vai precisar trabalhar muito. Só que a partir do momento que você começa a ter algum resultado, você precisa começar a trabalhar de forma inteligente. E aí você vai o quê? Você vai criar processos, você vai delegar funções, você vai ter pessoas trabalhando com você. E aí você vai trabalhar muito ainda, você sempre vai trabalhar muito, na verdade. Você vai continuar trabalhando muito, mas você vai ter um negócio que vai ser um negócio que vai ter um crescimento vertiginoso e um crescimento exponencial. E aí... O que é um crescimento vertiginoso? É um crescimento exponencial, que cresce fora da curva. Crescimento exponencial já explicou. Exato. Boa.
domingo me mandaram na caixinha de perguntas dicas em relação à disciplina, de como que a gente consegue desenvolver melhor. Diga tu aí, como é que você consegue desenvolver melhor a disciplina, já que todo mundo já entendeu a importância da disciplina, né? Pelo amor de Deus. Como é que ajuda a desenvolver? Eu comecei a... Primeiro, se for falar do lado empresarial, processos. Sim. E você ser religioso com esses processos. Se você for levar para o âmbito pessoal, eu funciono muito bem e eu acho que qualquer pessoa que quer de verdade passar por aquilo ali, eu funciono muito bem e acredito que qualquer um conseguiria funcionar muito bem na pressão. Sim. No sentido de o nosso grupo de desafios. Sim. Então, a gente hoje tem um grupo de desafios onde esse grupo é muito simples. Você só precisa fazer exercício todos os dias, antes durante 30 minutos, hoje durante 40 minutos. É muito simples, só que tem um detalhe. Se você não treinar, você paga R$700 hoje, 650... R$50 a cada um do grupo. Então, pode acontecer o que for e da hora que for. Se não for lesão, machucado, o treino vai acontecer. Tá doente e tal, tem que treinar. No âmbito, na nossa empresa, por exemplo, todos os dias existe um processo dele com todo o time, 9 horas da manhã. Tá, e isso vai acontecer todo dia? Vai. Disciplinadamente, todos os dias, às 9 horas da manhã, tem que acontecer essa reunião. Por quê? Porque isso vai fazer a gente ter um engajamento com o time, fazer todo mundo executar o que precisa ser executado, fazer todo mundo trabalhar o que precisa ser trabalhado. E aí eu acho que vem o lado, talvez, da fé, para vocês verem como esses pilares, eles estão muito interligados. Porque se eu acredito no que eu quero, a fé, lembrem, é acreditar no que a gente não vê, né, para a maioria. Se eu acredito nisso, e eu coloco o segundo pilar em execução, que é a disciplina, e eu me determino a fazer aquilo todos os dias, o que é que vai fazer eu continuar fazendo? É a fé. E para mim fazer aquilo todo dia é muito simples, eu só tenho que fazer. Isso. E é bizarro, mas é isso, não tem mistério acerca de ser disciplinado. Quando me perguntaram isso, eu dei 2 opções, né, da resposta, com massagem e sem massagem. Eu vi. A resposta com massagem, o exemplo que Marquinho deu aqui, é uma coisa que é quando você tem compromisso público. Isso. Por quê? Como a maioria de vocês tem crise de identidade, vocês se acham piores, vocês se acham inferiores, na maioria das vezes você não vai ter compromisso com você mesmo. Normal. É por isso que a vida da maioria de vocês está do jeito que está, porque você não tem compromisso com você mesmo. E isso é com o mundo, é normal, tá tudo bem. A galera da média sempre vai ser assim, tá tudo certo. Só que você não tem compromisso com você mesmo, mas você vai ter compromisso com outras pessoas. E aí é que tá o ponto. Você precisa estar num ambiente onde esse ambiente coloca pressão pra você. Então, uma dica pra você, faz um grupo de desafio. Agora tem uma coisa, tem que pesar, tem que doer. Porque outro dia eu vi alguém, eu não lembro quem foi que falou que criou um grupo de desafio que era R$2. É lá na igreja, o pessoal do GC lá. R$2 pra quem não treinar. Pô, velho, aí não dói, você paga. Quando o nosso desafio, o prejuízo era R$200, já não existia nenhuma possibilidade de eu falhar no desafio. Eu também não. Quando era R$200, eu já não falharia nunca. Sendo R$600, piorou. R$600 é 2 jantares em lugares bons. Um jantar no Lafayette, um lugar no Puxadinho, por exemplo. Puxadinho. Do Rick. Abraço. 2 jantares em lugares tops. R$600. R$600 pode ser uma... R$600 são 2 tanques de gasolina. Uma parte de 3 tanques. 3 tanques. Hoje R$200 enche o tanque. R$600 são 3 tanques de gasolina. Então qual que é a parada? Se não doer, não vai. Não vai. Como é que o músculo cresce? O músculo, ele é lesionado. O músculo cresce porque a gente vai pra academia pra lesionar o nosso músculo. É por isso que a gente sente dor depois. Lesionou o músculo, o que é que vai acontecer? Você vai fazer um aporte proteico. Cara, Dilson. Nutricionista. Pois é. Você vai fazer um aporte proteico, você vai se alimentar de proteína pra quê? Pra que seu músculo reconstrua. E a reconstrução que vai acontecer vai fazer com que o seu corpo, naturalmente, ele queira proteger o músculo, porque o corpo vai entender aquilo como uma coisa grave, como uma lesão, e é uma lesão. Então o músculo vai fazer o quê? Ele vai crescer com uma camada maior, ele vai se reconstruir, na verdade, com uma camada maior. Então o músculo cresce justamente por isso, e assim acontece a hipertrofia. Então, a primeira coisa, é você ter essa questão do ambiente. Aí tem um outro ponto, que está 100% ligado, que foi o exemplo que eu dei lá, que é a organização. A organização, ela anda de mãos dadas com a indisciplina. Todas as pessoas que eu conheço que são indisciplinadas, elas são desorganizadas. Não tem pra onde correr. Então você precisa ter algo para poder organizar
a sua vida, a sua demanda do dia a dia. Então, por exemplo, a gente usa o Trello tanto para empresa quanto para coisas pessoais. Dentro do meu Trello, por exemplo, eu tenho uma automação onde no dia de pagar a conta de energia não, porque eu já botei em débito automático, mas dia de pagar a fatura do cartão, automaticamente vem o card pro meu Trello. Conferir as campanhas, automaticamente já vem um card. Então, todos os dias, o próprio sistema tá ali me lembrando e eu sou organizado em relação àquilo. Então, tipo, aparece uma demanda aqui agora, eu pego meu celular aqui, eu abro o Trello, eu já anoto e já tá ali registrado, porque senão vai esquecer. Não tem como organizar as coisas mentalmente. Isso aí é impossível. Você quer ver uma coisa interessante? Eu nem te falei isso ao vivo aqui pra você. A gente tem duas clientes. Clientes, fiquem tranquilos, tá? Eu vou falar aqui, vou dar um exemplo, não vou citar nomes, mas fiquem em paz, é só o exemplo, ok? Não precisa cancelar contrato, briga, nada, calma. A gente tem duas clientes de moda feminina. Sim. Você já sabe quais são as duas. Uma eu fui visitar ontem, aí a galera vai voltar no meu... não vai dar tempo não. Uma eu fui visitar ontem, a outra... Enfim. E aí, lá na hora da reunião, eu abri o Instagram da que fatura mais, vamos dar esse exemplo. E aí eu mostrei a elas, lá a visita presencial. E aí eu mostrei, eu falei, tá vendo fulano aqui? Fulana posta 150 stories, que é o máximo de stories que você pode postar, todos os dias, véio. Constantemente, frequentemente. E o feed dela... Todos os dias, constantemente, frequentemente. Os rios delas, tem outro todos cliente os nosso dias. Que é assim também. Isso. De imóveis. Isso, perfeito. Exato. E aí eu peguei o celular e mostrei ela. Tá vendo isso aqui? Isso é uma loja de moda feminina. Vocês também são. Ela é ponto físico. Vocês também são. O ticket dela é absurdamente superior. O de vocês nem tanto. Ela posta isso todos os dias. Aí ela falou bem assim. Mas, gente, como que ela faz isso? Aí eu falei, fazendo. Fazendo, pô. Ela abre... Mas ela posta o quê? Sigam ela e vejam o que ela posta, pô. Isso. Ela posta dica de moda todo dia. Ela faz provador todo dia. Ela abre caixinha de pergunta todo dia. Ela responde às seguidoras todo dia. E ela mostra a loja todo dia. E todo dia isso tá acontecendo. E aí vem o princípio da modelagem. Já é uma outra coisa. A gente fez o desafio do grupo. Foi uma coisa que aconteceu sem querer. E aí depois, quando a gente foi ver os caras lá de Alphaville, os caras têm um desafio igual ao nosso. A diferença é que o deles, ao invés de ser R$50 por pessoa, é R$10.000 por pessoa. Essa é a diferença. Então, eu, dentro do grupo do desafio, por exemplo, eu já tenho a minha cabeça, a minha mente, ela é inabalável em relação a eu falar com toda a clareza e certeza do mundo de que não existe nenhuma possibilidade de eu falhar um dia. Não existe essa possibilidade, porque a partir do momento que você já programa a sua mente para a possibilidade de falhar, você já tá dando brecha para isso. A gente podia colocar aqui na ideia, vou até anotar, da gente fazer um episódio pra gente falar sobre a diferença de corpo, alma, corpo é o meu espírito. Isso aí é bizarro. A ideia inicial do podcast era só falar sobre tráfego. Mas não tem como não falar sobre as outras coisas. É impossível. E o que é que acontece? O seu corpo, ele sempre vai querer falhar. É normal, é natural. E a parte de alma, a sua parte de programação mental é que precisa ter o controle e o domínio sobre essa parte do corpo e do cérebro. Então, esses são dicas, são detalhes, modelagem, organização, ambiente. Tudo isso são coisas que vão te ajudar a se tornar uma pessoa mais disciplinada. Aí eu vou pro principal agora. Principal, maior de todos. Separar. Faz esse exercício, você aí que tá nos assistindo. Separa aqui. Fecha o olho. Fecha o olho e respira. Respira fundo umas 2 vezes assim, ó. Vão começar a te chamar de coach, tá? Fecha o olho e respira. Agora imagina comigo. Imagina que você tem 70 anos de idade. Imagina todos os sonhos que você tem hoje. A casa que você quer ter, as viagens que você quer fazer, para onde você quer ir, o que você quer proporcionar para os seus filhos e para sua família. A escola que seu filho, você quer que ele estude, a educação que você quer que ele tenha, o carro que você quer ter, a viagem, tudo. Imagina quais são os lugares que você quer frequentar, o que é que você gosta de comer, qual é o lugar que você tem vontade de ir e você nunca foi. Imaginou tudo isso, né? Agora imagina, você tem 70 anos. Se você for uma pessoa indisciplinada durante a sua vida, você não vai viver nada do que você quer viver. Uau. Esse é o ponto. Você imaginou tudo isso, agora corta isso tudo, porque você não vai viver nada disso. Por quê? Você vai parar aos 70 e vai falar assim, poxa, como eu queria ter sido. Aí já era, amigo, a vida já passou. Outro dia, parece que eu tinha 18 anos de idade, hoje eu já tenho 28, já sou pai de 2 meninas.
O tempo passa assim, ó. Enquanto você tá pensando em fazer, você tá pensando em querer evoluir em alguma coisa na sua vida, as pessoas estão evoluindo todos os dias, o tempo todo, e você tá parado, estacionado no mesmo lugar. Então, pra mim é muito simples. É eu escolher o que é que eu quero pra minha vida e entender que todo o caminho vai ter dor. Boa. Seja uma dor positiva ou uma dor negativa. A dor de treinar é uma, a dor de ser gordo é outra. Eu sempre fui acima do peso, então eu tenho propriedade para falar sobre isso. Eu tô acima do peso hoje porque eu tava no desafio frequente, a coisa acontecendo, treinando, queimando 1000 calorias num treino de tênis, jogando futebol e tal, até que me machuquei jogando futebol, quebrei minha perna. Quebrou a perna, E aí isso acabou me atrapalhando, porque eu passei vários dias sem treinar. Aí já entra todo o ônus de você ficar sem treinar, que é o quê? Aí você não treina, aí você não faz exercício, seu corpo não se movimenta, você não libera endorfina e todos os hormônios do exercício. Aí você fica ansioso, aí você começa a comer mal, você começa a ficar estressado, aí a sua pele começa a ficar ruim, aí começa a desenrolar um monte de merda que começa a acontecer na sua vida por causa da indisciplina. Então pra mim é muito simples. Vão ter duas vidas, a que eu quero ter e a que eu não quero ter. As duas vão ter dor. Algum tipo de dor, vão ter algum tipo de dificuldade, alguma coisa que eu vou ter que enfrentar pelo caminho. Eu prefiro enfrentar a dor do lado positivo. Acabou. A dor da vida que eu quero ter, porque eu vou correr muito contra a vida que eu não quero ter. Exato. E é isso, tá ligado? E pra mim, velho, eu fico logo muito pé da vida com essas coisas. Puto. Eu fico logo puto, porque pra mim, o cara que ele diz que quer algo e ele não consegue, ele realmente não quer, pô. Não quer, não. O cara que quer, ele vai lá e vai fazer o que tiver de fazer e acabou, Perfeito. irmão. Não tem outra saída. Vamos pro próximo? Bora. Tá. O próximo, eu acho que é o que todo mundo quer. E eu acho que talvez seja o grande X da questão, que todo mundo inverte essas bolas aí. Trocam de lugares, inverte a posição das coisas, e eu acho que é onde todo mundo erra, e eu falo isso porque eu já falhei muito nisso. Inverter hoje é a especialidade da maioria das pessoas, isso. né? A galera quer inverter tudo, exatamente. E eu já falhei muito nisso, porque o nosso próximo pilar, ele é o desfrute, que é o que todo mundo quer. A sensação de desfrutar, a sensação de aproveitar algo, a sensação de conquistar algo. E por diversas vezes eu tô falando de mim. O que é desfrutar? Velho, pra mim, desfrutar é o que a gente tá fazendo aqui agora. Porque existe Eu gosto de conceito. Existe o conceito do desfrute. Joga aí no tradutor. No tradutor o quê? No dicionário. Ato efeito de desfrutar, ok. Só que qual que é o ponto? A palavra verdadeiramente desfrute, ela significa colher os frutos. Exato. Desfrute é colher os frutos. Ou seja, são 3 fases. A fase da fé, ou seja, a fase da ideia, da concepção, do acreditar, do que vai te motivar, é a motivação. A motivação. Só que a motivação, ela só te faz começar. Então esse é o primeiro pilar, a fé. Motivação é um motivo pra você fazer algo, tá? Isso. Motivação é motivo para a ação. Isso. Então a fé é o motivo pra você agir, pra você começar. Aí depois vem a disciplina, ok? E depois vem o desfrute. Por que eu vejo isso como princípios de vida? Essas 3 coisas, fé, disciplina e desfrute, FDD. Por que isso são princípios de vida? Todas as atividades do nosso dia a dia, tudo que você estiver fazendo, hoje e agora, que você vai fazer depois, ela vai envolver ou fé, ou disciplina, ou desfrute. Verdade. Por exemplo, aqui, você deu exemplo, isso daqui é o desfrute. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui é disciplina. Também. Desfrute seria se eu estivesse em casa brincando com minha filha. E Carol ali também com as crianças dele em casa. Isso seria o momento real do desfrute. Mas isso aqui é um momento de disciplina. Hoje eu ainda não fui fazer exercício hoje. Porque ontem eu dormi tarde, eu já acordei um pouco mais tarde e tal, mas inegociavelmente eu vou fazer meu exercício. Exato. No exercício é um momento de quê? É um momento de disciplina. Disciplina. Por que eu não fiz exercício hoje? Porque pra mim é inegociável acordar e fazer meu estudo da Bíblia. Isso é inegociável pra mim. Esse é um momento de quê? De fé. E o momento do desfrute é o quê? É o momento de você aproveitar. O que você está plantando. O que você está plantando. Você planta, então você vai colher. Existe uma lei que não falha, que é a lei da semeadura. O que você planta, você vai colher. Quem mais planta, vai colher mais. Não tem como você plantar pouco e colher muito, ou plantar muito e colher pouco. Isso não vai acontecer. Quem planta, colhe. Ponto. Fato. Isso é um princípio, é inegociável, isso é natural. Tem coisas que a gente precisa até, parar um pouco até pra olhar pra natureza, pra você ver que é assim que é.
Não tem como você pegar uma semente de uma coisa e plantar essa uma coisa e você achar que vai ter 10 pés daquele negócio ali ao redor, porque não vai ter. Se você planta uma semente de milho, você vai ter Uma planta de milho. um pé de milho. É, um pé de Você milho. vai ter um pé de milho. Você não vai plantar uma semente de milho e vai ter 10 pés de milho. Vai ter um Essa é que é a milharal. parada. Não vai acontecer. Então, o momento do desfrute, qual que é a importância dele? A importância do desfrute é basicamente você saber recarregar as suas energias e você também entender que toda fase ela tem a sua importância. Para algumas pessoas hoje, um momento de desfrute talvez seja hoje em dia nos bairros, eu não sei se ainda tem, mas até um dia desse tinha, porque do jeito que as coisas estão caras, eu acho que não deve ter mais não. Pizza de R$10. Para algumas pessoas, talvez o momento de desfrute seja comer uma pizza de R$10 com a família. Não a pizza em si, mas o ato de comer O aquilo ato de comer com a os família. familiares. Para mim, o momento de desfrute para mim, no meu dia a dia, não é nada relacionado a dinheiro, a comprar alguma coisa, nem nada do tipo. Aqui mesmo. Por que eu tenho celular? Não é porque é legal, porque é moda, nem nada do tipo. É porque isso aqui é minha ferramenta de trabalho. Sendo minha ferramenta de trabalho, eu vou ter a ferramenta que é a melhor possível pra mim. Por quê? Porque eu uso pra ganhar dinheiro com isso daqui. Isso. Eu não tô usando isso aqui porque é legal, porque é interessante, nem nada do tipo. É igual outras coisas. Tênis, carteira, não sei o que, tal. Minha carteira tá até no carro. MacBook. MacBook. Não, aqui eu já tô dando exemplo de coisas supérfluas. Qual que é a parada? Isso são coisas que são elementos de networking. Elementos para poder chamar a atenção de vocês, porque a maioria de vocês só são atraídos pelo dinheiro e pela riqueza e tal. E eu entendo, tá tudo bem, eu também já fui assim um dia. Eu seguia pessoas que eu não sabia o motivo pelo qual eu seguia, mas era só porque a pessoa postava uma foto, um vídeo com um carro, uma coisa assim, alguma coisa surreal. Só que qual que é a parada? Esse é um jogo que é um jogo perigoso de ser jogado para quem vive isso. Porque quem traz audiência só por dinheiro e não sei o que e tal, a pessoa vive escrava disso. E às vezes o cara não quer. Não quer. Por mais que pareça maluco, por mais que pareça doido, às vezes o cara não quer mais determinadas coisas. Ter Porsche e tal, até hoje eu não comprei a minha, mas eu já tenho data para que as coisas aconteçam. Eu já sei quando vai acontecer. E justamente por isso hoje eu não tenho pressa. E antigamente eu tinha. Eu queria que o desfrute acontecesse antes da disciplina. E aí que tá o B.O. Entendeu? E outra, hoje eu tenho outras prioridades ao invés disso. Então, qual que é a parada do desfrute? Tem até um versículo também pro desfrute. Deixa eu pegar aqui. Eclesiastes 3:13. Eu peguei Eclesiastes 8:15. Então fala o seu, depois eu falo o meu. 8:15. Por isso eu recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der abaixo do sol. Ah, não. Aí no 3:13 ele fala que todo homem ele vai comer e vai beber de todo o suor do seu trabalho. Boa. E vai desfrutar de tudo isso que ele tá fazendo. Boa. Porque a frase que me pegou dentro de Eclesiastes 3:13 é que no final desse versículo está escrito assim: isso, o desfrute, isso é um dom de Deus. Muito bom. Então, tipo, não tem como a gente não plantar, trabalhar em cima do que foi plantado. Qual foi o primeiro pecado do homem? Primeiro pecado do homem, desobediência a Deus, não. Foi o não desfrute. Não desfrute. Não desfrute. Por quê? Verdade. Deus criou Éden para o homem desfrutar. Exato. E ele não quis. Deus todo dia descia, dava uma pílula de conhecimento e dizia assim, ó, toma aqui uma porção, toma uma porção, toma uma porção, toma uma porção. Aí o homem, como sempre, quer o quê? Quer tudo de uma vez. Tem um colega nosso que ele fala assim, Adão foi dormir e aí Adão acordou e teve um sonho. E aí Deus chamou Adão pra conversar. Não, vamos aqui pra gente desfrutar. Aí Adão, não, Senhor, não, eu tive um sonho. E agora eu quero viver em cima desse sonho. E Deus, não, a gente vai desfrutar agora. Qual é o sonho? Aí ele sonhou com uma enxada Tramontina nova, velho, no plástico bolha. E aí ele foi... Se desprendeu do dom de Deus. Isso. O dom do desfrute. Então, se você faz o mínimo, não importa se você seguir esses 3 pilares, se você tiver fé, disciplina e desfrute, é impossível. Se você seguir fé, disciplina, é impossível você não desfrutar. Porque você acredita no que você faz. Você trabalha em cima disso. O resultado vai vir. Não tem como não vir, pô. Isso é resultado comprovado. Não tem como. E essa fala tem garantia vitalícia. Não tem como. Porque qual que é o ponto? A disciplina, ela não tem um prazo. E aí é que tá.
A disciplina pode ser um dia ou pode ser 2 anos. 2 anos. 5 anos, 10 anos. É porque a gente vive num mundo tão Imediatista. imediatista que, tipo, tudo tem que ser pra agora, pra ontem, pra já. E não é assim que as coisas funcionam. É como eu dei o exemplo aqui, quando a gente olha pra parte do natural, existe um processo. Não tem como uma planta crescer antes dela ser plantada. E outra, qual que é o problema da maioria das pessoas, isso envolvendo o pilar da fé? Por exemplo, quando você pega uma semente de, sei lá, de maçã, a semente de maçã, ela sabe quem ela é. Ela sabe que ela é um pé de maçã. A semente de maçã, ela é um pé de maçã. Só que ela tá numa fase diferente, ela tá na fase inicial. Ok? Você não precisa ficar convencendo a semente de maçã que ela é de maçã e não de laranja. Esse é que é o ponto. É que a maioria da gente, a gente tem essa dificuldade em relação à identidade, a não saber quem é e tudo mais. E você fica achando que você é 1 milhão de coisas que você não é. Você fica achando que você é a sua fase. Então, é importante você ter a fase do desfrute, porque você plantou, você vai colher. E tem uma coisa que é até complicada, é até polêmica. Calma, cuidado. Que são os trechos da Bíblia onde Jesus ou Deus e tal fala sobre riqueza, sobre dinheiro e tudo mais. Por exemplo, na Bíblia tem a parábola do jovem rico, Sim. certo? Na parábola do jovem rico, ele chega e fala, mestre. Aí Jesus fala, mestre, ele fala, mestre, bom, não sei o que lá. Aí Jesus fala assim, bom é Deus. Diga, o que é que você quer? Aí o cara, não, Dá o papo. o que é que eu tenho que fazer para poder caminhar com você? Porque eu já percebi que eu tô fazendo tudo. Aí Jesus fala tudo que tem que fazer e tal. E o cara, não, isso aí tudo eu tô fazendo. Aí Jesus fala assim, então faz o seguinte, pega tudo que você tem, dá pros pobres e bora comigo. E aí qual que é a lição que a maioria das pessoas interpreta em relação a isso? Riqueza é ruim, não presta e não sei o quê. Porque Jesus inclusive fala que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que é que Jesus está se referindo em relação a isso? Pelo menos na minha visão. Primeira coisa, naquela época não tinha como um jovem ser rico. Já começa daí. Hoje em dia existe muito jovem rico, mas naquela época não tinha como. Hoje chama de herdeiro, né? Ou seja, o jovem rico ele era um herdeiro. Já começa daí, primeiro ponto. O jovem rico é herdeiro e quem é herdeiro, ele ganhou algo, ele recebeu algo, ele não construiu. E quem não construiu não sabe como reconstruir. Boa. Se eu tenho algo que eu construo e aquilo cai, aquilo quebra, eu sei como fazer de reconstruir, eu sei como fazer de novo. Boa. E naquele momento o jovem rico mostrou que ele estava confiando muito mais nas riquezas e nas posses que ele tinha do que em Deus. Se Jesus tá na sua frente dizendo a você assim, ó, pega isso aí, dá aos pobres e bora comigo. E o cara olha para aquilo, pô, velho, Será? não vou não, deixa quieto. O cara duvidou, acabou, não tem o nome dele na Bíblia por isso. Porque Até ele hoje. é só um jovem rico, só, apenas isso. Então, o desfrute, como eu já falei, ele não é algo que está ligado só a dinheiro. Ele está ligado a você entender onde é que está o seu coração. Ao que faz você olhar com sentido para as coisas do mundo e para as coisas da vida e para as coisas do dia a dia. E tanto é que no final no final não, que o final é Apocalipse. Sim. Mas tanto é que depois da crucificação de Jesus, chegou um cara chamado José, que ele era de Arimateia. José de Arimateia, ele era membro do Sinédrio, se eu não me engano, ele tinha algum tipo de cargo importante. E ele pegou um túmulo e colocou Jesus lá dentro. Ou seja, aquele túmulo, naquela época, mano, aquilo era coisa de rico. Era coisa de gente que era muito rico. Então, tipo, o José de Arimateia, ele era um discípulo de Jesus que era financeiramente próspero. Bem, isso. Ele era financeiramente próspero. E existe essa necessidade. Aí eu não vou nem entrar nesse tópico agora de você plantar em coisas do reino e tal. Enfim, eu não vou nem entrar nisso agora, mas eu vou entrar no ponto de que não tem problema nenhum em você ter posses, em você ter bens, em você querer andar de Porsche, em você querer ser próspero. ter uma mansão. Não tem problema nenhum nisso. A questão é que isso não é ser próspero. Aí é que tá o ponto. Tem muita gente que tem uma mansão, mas não tem um lar. Tem muita gente que tem um carro, mas é aquela coisa que acaba perdendo sentido. Então, aonde o seu coração tá, aí estão guardados os seus tesouros. Então, o seu coração tá em posses, tá em riquezas, tá em dinheiro, aquilo ali se torna o seu Deus. Isso. Aquilo se torna uma idolatria, aquilo ali. E esse é o ponto do que não pode acontecer. E, velho, por mais que eu saiba que nesse exato momento tem poucas pessoas assistindo esse podcast,
assistindo, ouvindo e tal. Mas eu sei que as pessoas que estão aqui até agora são as pessoas que têm princípios e valores iguais aos nossos. Isso. E que se essas pessoas usarem tudo que a gente está falando aqui em relação a princípios, a fase do desfrute na vida delas vai ser algo inevitável. Por quê? Elas vão começar a desfrutar hoje. Elas vão começar a hoje olhar para coisas no dia a dia que elas não olhavam com bons olhos. Às vezes a pessoa mora num barraco e usa o Wi-Fi do vizinho, mas ele tem um barraco, ele não mora na rua. Ele vai começar a olhar para aquilo com outros olhos, ele vai começar a olhar para mesmo um barraco pequeno, ele começar a organizar aquilo, e aquilo vai ser uma fase do desfrute na vida dele. E no final das contas, é sempre sobre isso. Eu acho que não podia ter um tema melhor pra gente ter começado o primeiro episódio do podcast, né? Inclusive, essa parada do coração, acho que lá em Provérbios que fala que acima de qualquer coisa, guarde O seu coração. Muito bom. Porque lá vai estar todas as riquezas, né? E Exato. não tinha um tema melhor pra começar. Porque hoje eu tenho plena convicção e certeza que isso é o que rege Isso. a gente, nós dois. Isso é o que rege as pessoas que estão dentro da nossa empresa. Isso é o que rege a nossa empresa hoje. É a gente ter convicção de onde a gente quer chegar, Perfeito. ser disciplinado no que tem que ser feito e desfrutar em cima disso, né? E Muito bom. desfrutar em cima do que a gente vem plantando. Exato. E Chamada aí? pra ação agora, né? Chamada pra ação agora, né? Seguinte. Vocês já sabem o que é que tem que fazer, né? Seguinte. Dá o like, se inscreve no canal. Ficar repetindo. Tira um print, Tira um marca a print. gente lá no... A gente podia fazer, sabe o quê? Nos próximos episódios, e aí já deixa em aberto aí pra galera que tá nesse agora. Nos próximos, durante o episódio, a gente pode inventar um sorteio de alguma coisa, de Verdade. algum comentário, alguma coisa nesse sentido. E nos próximos a gente já vai começar a fazer isso. Boa. Então, comenta aqui pra gente o que é que você achou desse podcast. Esse podcast ele tá tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, eu, por exemplo, eu sou 100% auditivo. Eu não assisto podcast, eu só ouço. Já eu assisto. Porque eu ouço enquanto eu tô lavando louça, enquanto eu tô na academia, enquanto eu tô fazendo qualquer coisa. Eu não tenho o hábito de parar pra assistir um podcast. Então, se você provavelmente é como eu, você vai preferir ouvir no Spotify. Então, tem no Spotify. Isso. Você vai lá curtir, vai se inscrever, porque aí você vai receber Notificações. sempre em primeira mão. A mesma coisa no YouTube, se inscreve, ativa o sininho e vamos fazer uma chamada pra ação pra cá, pra nossa empresa. Tá. Aqui no YouTube, você vai deixar nos comentários aí outros temas, né? Isso. Coisas que vocês Ideias, querem. tópicos, o que é que que a gente traga. vocês querem ver a gente falando sobre? E Agência ESP, você, empresário, Salvador, região, Brasil, planeta Terra, Marte, qualquer lugar do universo galáctico Boa. que precisa de performance nos seus anúncios e tudo que abrange os anúncios, você vai entrar no Instagram da agência, você vai clicar no link aqui embaixo, você vai mandar um direct pra mim, um direct pra Aldo, que Boa. alguém do nosso comercial vai te instruir. E a gente quer entender sobre o teu negócio e como que a gente pode te ajudar. Exato. E pra entender se a gente pode te ajudar, porque se a gente verdade, não puder boa. também tá tudo Se bem. a gente pode dar verdade. uma orientação e tal, então chama a gente pra gente bater um papo, trocar uma ideia sem compromisso. E se você é alguém que quer aprender a criar um negócio próspero na internet, você quer aprender a construir um negócio sem enganar ninguém, um negócio onde o seu negócio, a prosperidade do seu negócio é a prosperidade de outros negócios, acompanha a gente porque algumas novidades sempre estão acontecendo. Sempre, sempre, sempre. E E eu é acho isso que é aí. isso, né? Fechou? Fechou. Galera, Tamo muito junto. obrigado, tamo junto. Não esqueçam de compartilhar. E é isso. Um abraço. Valeu.